E hoje agora com o Provérbios 22, olha, menos de 10 capítulos para nós terminarmos o livro de Provérbios. E lembrando você, se você deseja ver todos os, desde Gênesis até aqui, Provérbios, está na nossa plataforma da comunidade Transformadas para Transformar. Lá, além dessa parte da explanação da Bíblia, nós temos treinamentos lá sobre inteligência emocional, sobre temperamentos, sobre a parte de feridas emocionais, sobre a parte também de como se comunicar. Então tem um monte de material lá. E fora isso, nós também temos reunião. E ontem foi uma reunião muito gostosa que eu abri aqui para vocês e várias pessoas participaram. Foi um momento muito alegre. Então vamos aqui para o nosso Provérbios 22? Então veja só. Aqui o primeiro versículo diz assim, olha, do Provérbios 22. Seja bem-vinda, Ana. Diz assim, a boa reputação é mais importante que muitas posses. Olá! Olha, a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e tesouro. Aqui ele está tocando no aspecto do testemunho. Que um bom testemunho, uma boa reputação, amados, a gente tem que tomar só um cuidado aqui. A reputação é segundo aos olhos de Deus e não segundo simplesmente aos olhos dos homens. Porque segundo aos olhos dos homens, muitas vezes, você tem que ser condescendente e tem que ser, entre aspas, muito boazinha. Mas, segundo a palavra de Deus, nosso Deus, quando Jesus Cristo esteve aqui, ele também ali, ele sabia pôr limite nas coisas. Então, veja, a gente tem que estar aí também tendo essa visão do todo. Seja bem-vinda, Sandra, saudade, querida. Então, veja, a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Essa boa reputação, amadas, muitas vezes as pessoas, elas acreditam que elas terem status, poder, isso vai dar uma boa reputação, vai trazer boas amizades para ela, mas em geral isso traz amizades interesseiras, tá? E desfrutar de uma boa estima, o que que é? As pessoas olharem para você e estimarem dentro daquilo que você é e não dentro daquilo que você possui. Hoje nós vivemos num mundo onde se valoriza o ter. Então hoje se vê muito aqui. Então hoje as pessoas valorizam muito o que as pessoas têm. E também olham o progresso do outro mediante o que ele tem. Aí veja só, quando perguntam assim, se você já tem filho adulto, e alguém pergunta, olha, como está seu filho? Ah, tá bem, já está trabalhando em tal área, se formou em tal lugar. Você vai falando tudo que ele conquistou, que ele tem, mas o ser dele, aonde se encontra? Como que você... Então, nosso mundo, a nossa cultura categorizou isso, de olhar para o outro e colocar uma medida do que ela tem. Mas Deus não faz dessa forma. Deus fala que adianta ter, aqui a palavra, que adianta você ter um monte de posse, mas o seu ser não é luz, você não tem um bom testemunho, tá? Então, a gente tem que observar mais do que nós somos. Quando nós começamos a ter uma identidade clara, uma autoestima clara, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa sabedoria de estar bem tanto na abundância quanto na escassez, como o apóstolo Paulo falou, que ele aprendeu a viver contente, toda e qualquer situação. E aí que ele fala aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele tanto se sente fortalecido quando tem, também quando não tem. Tá? Então, ele estava falando do quê? Do ser, que o ser dele não se alterava, nem tendo, nem não tendo. E é isso que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a tal estágio que nós não nos alteremos na nossa essência. Tá? Agora veja só, o versículo 2 vai falar também um pouco ligado aqui à riqueza. Olha só, o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O que o rico e o pobre têm algo precioso em comum? O Senhor é o criador tanto de um
quanto do outro. Mas hoje, o que também nós vemos na nossa cultura? Existe uma rivalidade entre o rico e o pobre, entre o empregado e o patrão. Muitas vezes o rico olha para o pobre e não vou dizer que é todos que fazem isso, mas tem jargões como é preguiçoso, não quer trabalhar, isso. E o pobre olha para o rico e fala, é explorador, não tem misericórdia, só pensa nele. Então existe, sabe, essa rincha. Né? Mas veja, Deus fez cada um de nós e cada um de nós tem um propósito. Por isso que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. A gente não vai estar olhando a qualidade do outro, se ele merece um bom trabalho ou não. A gente vai dar aqui a boa reputação é mais importante do que eu ficar olhando se o outro merece ou não. Né? Tem um pedreiro, né, que ele é extremamente caprichoso, zeloso, ele faz com esmero as coisas. Gente, a agenda dele não tem agenda dele para 2025. Tá toda ocupada e o preço dele é maior. Mas o serviço que ele oferece é um serviço de excelência. Ele faz com esmero, então ele tem uma boa reputação naquilo que ele faz. E ali ele pode ter mais cliente. Hoje nós temos tantas pessoas fazendo tantas coisas, mas não existe zelo. E ali a gente não quer aquela pessoa, porque a reputação dela caiu pelo trabalho que ela entregou. Tá? Vamos ver agora o versículo 3, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe perigo e busca refúgio. Amadas, o que é o prudente? O prudente é uma dádiva? O prudente é aquele que recebeu algo extraordinário? Não, o prudente, acima de tudo, ele busca a prudência. A prudência está no conhecimento, a prudência está... Meu outro telefone está tocando aqui, deixa eu desligar. Ele busca o conhecimento. Um exemplo, se ele tem filhos pequenos, ele vai buscar cuidados para com esse filho. Ele vai buscar os perigos que nessa faixa etária se encontra. Então ele vai procurar conhecimento dentro do ciclo de vida que ele se encontra. E olha que interessante, ontem eu dei uma palestra onde eu toquei muito sobre a prudência na parte de nós estarmos cuidando tanto dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, e ministério infantil, então nem se fala. Mas são assuntos que para o povo cristão ele fica tão focado muitas vezes no aspecto religioso e ele se fecha para assuntos necessários para nós termos uma prudência no dia a dia, nos nossos ciclos de vida. Então, nós necessitamos ter conhecimento de cada faixa etária, de como lidar com cada faixa etária. E nós vamos ver aqui um versículo que vai falar sobre educação infantil, tá? Então, eu peguei como prudente, eu peguei sobre criação de filhos, mas nós podemos pegar qualquer outra área. Um exemplo, você ter um carro aonde você mantém uma manutenção em dia, aonde você tem um seguro, porque não é simplesmente o seguro, porque vai caso tenha dano no seu carro. E se você cometer danos a terceiros? E se você tiver uma invalidez permanente? Então, nós estamos pensando também, assegurando uma prudência, entrar também, andar dentro das normas de velocidade, usar cinto de segurança, tudo isso são prudência, tá? E aqui fala assim, que o incauto, aquele tolo, aquele insensato, contudo passa adiante e sofre as consequências. Então, veja, nós temos hoje tantas pessoas pedindo oração, porque passaram adiante e sofreram as consequências. Ó Senhor Jesus, e hoje nós temos muitas pessoas doentes por uma alimentação incorreta, por não ir buscar um conhecimento. E muitas vezes, mesmo eu tendo conhecimento alimentar, muitas vezes eu piso o pé na jaca, porque nós precisamos realmente ter ambiente que colabore conosco, né? Agora vamos para o versículo 6. Esse versículo vai falar especialmente da criança. Olha que interessante. Deixa eu tomar mais água, que eu andei hoje muito durante o dia e não tomei água. Olha, o versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar,
e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Lembra, amados, isso aqui são provérbios, que são princípios, não é profecia. Mas o que nós temos na infância? Na infância, nós temos as janelas de oportunidade do aprendizado infantil. Então, o que é essa janela de aprendizado, gente? A criança, ela está numa formação de neurônios muito rápido. Então, ela é uma esponja, ela absorve informação e ela absorve o imitar muito forte. Então, por isso que é importante nós aproveitarmos essa janela. Gente, ter filho é algo de muita responsabilidade. Deus nos dá para que nós ali damos a educação, formamos essa criança. Mas hoje em dia não se vê muitas vezes tanto assim, né? Hoje tende mais a se ver trabalho fora, essas coisas. Mas deixa eu voltar aqui para o versículo. Essa janela de oportunidade, gente, é extremamente importante. E aqui, quando as pessoas leem, geralmente elas vão só para o lado da fé. E o que acontece? Nós que somos cristãs, nós levamos nossos filhos na escola dominical, quando eram pequenos. Meus já são adultos, já alguns não moram nem em casa. Mas quando são pequenos, eles nos obedecem, vão. Mas depois não é tão fácil assim. E nós temos que perceber que nesse período não é só a fé que nós temos que estar ajudando eles a terem conhecimento da palavra de Deus. Também os objetivos da vida que nós desejamos que eles tenham. A clareza onde eles vão pisar, o que eles vão fazer. Olha só, hoje, tomando metrô, existe aqui em São Paulo, não sei como na cidade de vocês se tem metrô, mas aqui em São Paulo, o nosso metrô é muito bom, sabe? É um metrô limpo e tal. E tem alguns bancos que são especiais para as pessoas idosas, para as pessoas que estão, para as mulheres grávidas, né? Para mulheres que têm bebê de colo. E nisso, quando abriu lá a porta do metrô, uma mulher, não é uma senhora, uma mulher entrou com seu filho devia ter uns 7 anos, por aí, o menino. E colocou ele sentado no banco lá preferencial e ela ficou em pé. Ela não olhou para o lado se tinha algum idoso, alguém que precisasse. Não, colocou o menino lá. Entraram 2 idosos, o senhorzinho era bem assim, tremia assim para segurar, sabe? Então, aí o que a gente vê? Que ensino essa mãe está dando para esse menino? Que ele, como menino, pode ficar sentado e ela, inclusive, pode ficar de pé e o idoso pode ficar de pé. Então, esses ensinos são básicos. Depois a gente fala, essa juventude não tem educação, essa juventude nem faz isso, faz aquilo. Mas, mulheres, como nós estamos criando, avós, como vocês dão tudo na mão da criança? Eu vejo muitas vezes as mães, avós, não sei quem pode ser, que está trazendo a criança da escola com mochila aqui, coisa aqui, e a criança não está segurando nada. Então, nós não estamos capacitando essa criança para uma resiliência futura. Nós não estamos capacitando essa criança para aguentar frustração mais tarde. Essa é a janela de oportunidade deles aprenderem, sabe? Por isso que muitas vezes um homem nesse aspecto ele é importante para o filho. Em qual sentido? Principalmente para o menino, para realmente colocar ele mais assim, sabe? O homem tende a jogar, a ser mais bruto, vai brincar de jogar em cima da cama, joga mesmo, sabe? A mãe já não, é tudo aquele jeitinho. Então, nós estamos vendo homens crescendo frágeis. Então, nós mulheres, nós temos que acordar para isso. Mulheres sábias, mulheres que edificam o lar, sabe? Depois não adianta a gente reclamar que os filhos são mal agradecidos. Porque como que a gente ensinou? Deu tudo na mão, ainda mais na geração de hoje, tá? Então vamos aproveitar aqui e falar assim, olha, vou novamente ler o versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Outra coisa, hoje nós estamos tendo, em cada 15 minutos, existe uma criança sendo violentada. E saiba, gente, violência é sem contato físico e com contato físico. Então, muitas vezes a gente acredita que violência é só com contato físico.
Então, existe muita diferença. Outra coisa que eu quero trazer nesse versículo é a criança, ela não tem ainda amadurecimento cognitivo nem físico para o que está se educando ela na parte da sexualidade e sensualidade. Músicas totalmente sensuais, roupas sensuais, dando beijinhos. O que é isso? É sensualidade. Então, isso vai facilitar uma mulher adulta que case com um homem narcisista, que case com um homem abusador. Então, tudo isso vai facilitando essa menina, principalmente vulnerável para um relacionamento futuro. Tá? Então, nós mulheres, isso está nas nossas mãos, amadas. Nós temos Deus nos deu tal capacidade, Deus nos deu tal conhecimento. Vamos usufruir disso com maior privilégio, né? Agora vamos ver o versículo 9 de Provérbios 22. Diz assim: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Amadas, a palavra de Deus diz que uma parte da semente é para nós e uma parte da semente é para semear. Se o agricultor ele usa todo o que ele colheu para ele, como que ele vai ter recursos para fazer a semeadura a próxima vez? Então nós temos que saber que aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor põe na nossa mão, uma parte é para o nosso alimento, mas a outra parte é para nós semearmos. Olha, muitas vezes Deus não permite que nós tenhamos prosperidade financeira, porque muitas vezes nosso coração vai se apegar na confiança do dinheiro. E aí vai se afastar da confiança em Deus e não vai haver generosidade. Hoje, um exemplo, existem várias pessoas, não sei nem como se fala, bilionárias, trilionárias, não sei nem como se fala, mas que depois, um exemplo, Bill Gates, tem vários benefícios que ele faz ali na África, na Índia, somente voltado a crianças, a saneamento básico. Eles já assim, deram fortunas e fortunas. Então, aí existe uma generosidade, tá? Então, nosso coração, nós sabemos que somos filhas de Deus, então nós somos abençoadas, mas não é simplesmente para a gente ficar feliz, é para nós sermos abençoadoras. Nós somos abençoadas para poder abençoar. Amém, amadas? Agora vamos para o versículo 13. Provérbios sempre está falando essa parte aqui, diz assim, ó: o preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora, serei morto se sair na rua. Parece até engraçado, né? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Ele diz aqui: o preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. O preguiçoso, ele sempre vai estar arranjando uma desculpa. O preguiçoso é como se ele colocasse um óculos cinza. E tudo para ele vai olhar o que falta. Ele vai olhar a parte negativa da situação, para ter uma justificativa para não fazer algo. Nós sabemos da parábola dos talentos, que havia um senhor que deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro. Esse que recebeu 1 talento, provavelmente ele está nessa lista aqui do preguiçoso. O que ele fez? Ele enterrou o talento, porque talvez ele falava assim, nossa, eu com 1 talento, dá que eu saio e eu não consigo multiplicar isso. Mas aquele lá ganhou 5, né? Se ele perder 1, tanto faz, mas se eu perder o meu? E se quando esse senhor chegar e pedir de volta? Tem um leão lá fora, é melhor eu nem mexer com isso. Eu vou enterrar isso aqui. E ele pegou, e sabe o que é isso muitas vezes, amadas? Para cada uma de nós, Deus deu talentos, Deus deu capacidade, Deus deu virtude. E muitas vezes nós enterramos o nosso talento, a nossa virtude. Você acredita que Beethoven, esses músicos, eles tinham o talento, mas eles tinham que praticar.
é 1% de talento, a gente fala que é 10% de talento e 90% de suor. Né? Existe assim uma prática, que nem o Phelps, né? Que fala, não, mas ele tem a mão assim, o corpo assim. Sim, mas ele praticava, ele todos os dias, 8 horas por dia, ele ficava dentro da água. Então, oi Su, tudo bem, querida? Então, tem que haver um esforço. Salomão, quando o Senhor falou para ele, o que você quer? Ele falou sabedoria, mas era um para quê? E ele falou assim que ele queria entendimento, discernimento para governar o povo, para ser alguém realmente que ali fosse justo com o povo. Então, tinha um para quê. Quando nós pedimos as coisas, nós temos que ter noção do para quê. Porque o para quê, ele vai identificar a intenção do nosso coração. E Deus, ele está ansioso para que todas nós conheçamos qual é a intenção do nosso coração a todo momento. Agora, quando Deus deu sabedoria para Salomão, você acha que a sabedoria fez assim? Deus deu a habilidade. Deus deu o talento para Salomão. E Salomão, o que ele fez? Ele multiplicou esse talento. Diz que ele era um grande observador da natureza, dos animais. Ele observava como a formiga fazia, como tinha o clima, como tinha as árvores. Porque a natureza é uma grande sabedoria para nos ensinar. Quando nós olhamos para a natureza, nós ganhamos N lições de vida. Né? E também, até vocês vão ver nesse próprio Provérbios aqui, que Salomão pediu para os sábios reunirem Provérbios de Amenomete. Depois eu falo o nome certinho para vocês, do Egito. E aí constituiu mais 30 provérbios aqui. Então, a pessoa que tem esse talento, essa habilidade, se ela não desenvolver, se ela realmente não colocar ali em prática, sabe o que vai fazer? Sabe o que vai acontecer? Ela não vai cumprir o propósito que Deus trouxe ela aqui na terra. Então o preguiçoso, ele vai arranjar desculpas. Ele vai falar que tem um leão lá fora. Ele vai falar que hoje está chovendo, que amanhã vai estar frio, que agora é inverno. Ai, quando é verão é muito calor, eu transpiro demais. Então sempre vai ter uma desculpa. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor... É óbvio, como eu já falei outras vezes, todos nós temos aí esse vírus da preguiça. Agora nós temos que saber trabalhar ele. E quando nós começamos a pôr desculpa, a gente está o quê? Negativando mais, né? Vamos agora para o versículo 15. A tolice mora naturalmente... Olha, gente, eu quero assim... a gente tem que ter sabedoria agora para esse versículo mesmo, ó. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Deixa eu ver em outra versão aqui pra gente, ó. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Vamos entender um pouquinho. Provérbios são princípios, não é profecia. Antigamente, as pessoas olhavam para as crianças e tinham a sensação que eram adultos pequenos. Eles não sabiam do pré-frontal, que demora para desenvolver, para a criança fazer planejamento, para ela ter conhecimento. Agora, nós sabemos também que desde o Jardim do Éden, quando o homem preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao contrário da árvore da vida, porque não é simplesmente que o homem comeu lá para alguns a maçã, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele rejeitou a árvore da vida. Então, desde esse momento, o pecado entrou no homem. Então, por isso que Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe, porque na realidade é a natureza do pecado que mora dentro de nós. Gente, pensa aqui, é mais fácil a gente ter hábitos ruins ou hábitos bons? A gente demora um tempão para constituir um hábito positivo, mas para perder ele é num instante. As virtudes, elas são mais assim, elas precisam de mais labor nosso, porque desde lá do Éden, nós fomos corrompidos com essa parte que é o pecado, que é a preguiça, que é a procrastinação, né? A criança, ela quer tomar banho, mas na hora dela, ela quer comer o doce, mas na hora dela, então ela não quer a disciplina. Então os pais que vão colocar
o controle e a disciplina. É hora de comer, é hora de dormir, é hora de ir para a escola. Então, para isso, os pais precisam ser firmes, né? Porque senão a criança aqui ele considera como tolice. Porque a criança, ela não sabe conduzir a sua vida. Então, ela vai precisar de um adulto para isso. E nessa época, tinha muito a vara da correção. Então, nós sabemos que hoje nós precisamos reavaliar esses conceitos da vara da correção. De vez em quando, uma palminha é interessante, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje, uma mão e uma boca que fala que ama e depois bate para repreender, a criança pode ter como sinônimo que dentro do amor se apanha. E aí ela pode um dia ter um companheiro que diz que a ama, mas de vez em quando dá uns tapas nela. E nisso cria no subconsciente dela que amor a gente pode apanhar. Então nós estamos vivendo uma era de uma fragilidade muito grande de identidade, de estima. Então hoje em dia a gente precisa realmente nos estruturar para educar uma criança. Porque veja só, amados, se você tirar a roupa, vamos supor, você seja avó, mãe, tia, trabalha com criança. Eu vou dar até um exemplo. Você vai no mercado e alguém passa por você e fala assim, passa a mão no seu cabelo. Cabelo bonito, hein? Você olha assim para a pessoa, acha estranho, mas tudo bem. Aí você tá pegando uma coisa lá na prateleira, uma pessoa fala assim, pega na sua mão e fala, ai, que mão fofinha, que mão gostosa. Você tira até a mão assim, né? Então, mas com a criança, a gente passa a mão no cabelo. Ai, que cabelo bonito. Ai, que mão fofinha. Ai, que bochechinha linda. Conclusão, nós adultos, nós limitamos que o outro nos toque. Mas a criança é como se ela não pudesse limitar que alguém tocasse nela. Toda hora nós invadimos o espaço de uma criança. E isso, gente, pode mexer com a autoestima dela, mas pior do que isso, ela não vai depois saber distinguir a parte de um abusador para uma pessoa que a ama mesmo. Então nós temos que começar a permitir que a criança também tenha os seus limites, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, eu falei bastante disso na palestra ontem. Eu falei muito sobre o que é toque, o que é contato, o que é abuso sem contato físico, o que é contato físico, qual o perfil do abusador, por que uma criança se torna vulnerável também devido a determinada educação dos pais, que hoje a maioria de nós damos. Eu, pelo menos, errei muito com os meus filhos. Hoje, olhando, eu falo, foi Deus, viu? Porque eu errei muito mesmo, né? Mas assim, hoje nós temos a informação. E olha, nós, mulheres que temos Deus no coração, nós temos que nos abrir para esses conhecimentos. A mulher cristã, ela fica muitas vezes como se fosse numa caixinha e só na parte de oração entra na passividade e não vai em busca de conhecimento. Eu estou falando, o Senhor nos deu habilidade, mas o talento tem que ser desenvolvido. Então, amadas, a tarefa junto às crianças está mais nas nossas mãos. Então, nós temos que buscar sabedoria nesse aspecto, tá? Então, vamos agora, falou sobre a correção aqui da criança. Provérbios fala muito disso, viu? Agora nós vamos, veja, agora muda um pouco aqui Provérbios. Nós viemos desde o capítulo 9, o Provérbios era cada versículo um provérbio. E era de Salomão. Agora, a partir do versículo 17, vai falar os 30 ditados dos sábios. E o que vem a ser isso? Eu vou até ler, porque essa palavrinha é um pouco difícil para vocês entenderem. Salomão, ele reuniu, olha, deixa eu falar, os 30 ditados do sábio. Salomão, ele reuniu os sábios e pediu para pesquisar um texto de sabedoria do Egito, que era as instruções de Amenomope. Porque antigamente, Provérbios não era simplesmente aqui, Salomão escreveu, mas era da cultura dos povos escreverem provérbios. E o Egito era riquíssimo em ter provérbios de sabedoria. E esse Amenomope havia escrito vários provérbios. Então Salomão pediu ali aos sábios também que reunisse 30 provérbios, e ele ali também pegou esses 30 provérbios e fez, assim, sabe, uma releitura, tá?
Então, nós vamos ter até o final desse versículo 5 desses 30 provérbios. E depois esses 30 provérbios, eles vão terminar lá no capítulo 24, tá? Então, nós vamos começar nesses 30 provérbios. Aí, antes de começar, olha o que fala aqui. Ele diz assim, ó, inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino. Lembra que lá no início de Provérbios ele fala, inclina o teu ouvido. Tá? Inclinar o ouvido é porque eu estou interessada, eu estou prestando atenção, eu não quero perder nada, né? E aqui fala, e o teu coração ao ensino, abre teu coração, tira as barreiras do coração, porquanto terás grande satisfação em guardá-las no teu íntimo. Amadas, já falei para você que nosso coração tem camadas, nossa alma tem camadas, e tem coisas que ficaram lá no nosso inconsciente e que reverberam na nossa vida até hoje e nós não sabemos. Mas conforme nós vamos ganhando essas revelações da palavra de Deus, nós vamos também armazenando tudo isso lá no íntimo do nosso coração e vai curando essas feridas, esses bloqueios, né? Então aqui, olha, para que você deve fazer isso? Ele põe um para quê, ele põe um propósito. Para que então você deve inclinar o teu ouvido, abrir teu coração, guardar lá no íntimo da tua alma? Para quê? Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Para que a tua confiança, toda a tua confiança, ele põe aqui no todo ainda, seja depositada no Senhor. Vou instruir você também a ti. Quer dizer, ele vai instruir, vou instruir hoje também a ti. Então ele vai pegar esses provérbios, esses 30 provérbios, para nos instruir. Olha que riqueza. E aí ele vai dizer aqui, ó, porventura não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, dignos de confiança, pera um pouquinho, eu pulei. Conselhos excelentes com o objetivo, ele põe o para quê e agora também o objetivo, com o objetivo de te ensinar princípios dignos da confiança. Olha que rico, para poderes responder com verdade ao que te envia. Quer dizer, para responder, para você aprender sobre você e responder com sinceridade. E o primeiro desses 30 ditados, desses 30 conselhos e orientações, o primeiro é para não explorar o pobre. Sabe, amados, é interessante que assim, muitas vezes está no farol alguém vendendo lá pano de chão, tantos por X. Aí, mas você fica muitas vezes fazendo a pessoa baixar o preço, né? Você fica ali, falando, não, mas faz tanto. E aqui aquela pessoa tá no sol o dia inteiro ali. Muitas vezes você vai ver o quanto ela tira por dia, não é fácil. E ali você vai economizar o quê? 3, 4, 5 reais. Agora, quando a gente vai num restaurante, ou quando você vai numa loja ali, numa Zara, numa Renner, numa C&A, você fica pedindo desconto. A gente vai no restaurante, você pega a nota e fica assim, para ver no menu e você fica pedindo desconto. Fica ali tentando abaixar o preço. E muitas vezes a gente faz isso com aquela senhorazinha que está vendendo o paninho de prato dela, com o menino que está vendendo o picolé dele. Então isso, a gente tem que começar a rever esses princípios, sabe? Ó Senhor Jesus. E aí então fala assim, ó, o primeiro ditado diz assim, não explores o pobre por ele ser fraco, nem oprimas o necessitado, pois o Senhor será o advogado deles. E hoje nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. E despojará a vida dos que os desfraudaram. Então, amados, por mais que a gente não perceba, mas Deus está olhando todas essas coisas, tá? Agora, ó, o segundo ditado. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, cheia de raiva, de ira,
para que não te acostumes com os seus modos e não acabes caindo em uma cilada moral. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O ambiente, ele é fortíssimo modulador de comportamento. Se você anda com uma pessoa que sempre está de mau humor, e geralmente uma pessoa que está de mau humor, ela não tem gratidão no coração, ela olha o que falta, está sempre reclamando do outro, porque é fácil para ela não olhar para si, e está sempre dando desculpas para ela e pondo o dedo no nariz do outro. Porque, lembra, ela tem algumas coisas ali que ela tem que se proteger, então sempre o culpado é o outro, e o mau humor ali. Então é a mesma coisa ali do preguiçoso, tá chovendo, vai estar reclamando, tá chovendo, tá frio, tá reclamando, tá chovendo, porque o trânsito, porque isso, porque aquilo. Então, assim, não consegue ver beleza no dia. Sabe que na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, essa semana, porque a gente sempre tem um hábito saudável instituído numa semana. E essa semana o hábito é nós olharmos para as coisas bonitas da natureza. Gente, hoje eu desfrutei tanto de uma árvore que tinha baixinha na rua, que ela tinha rosas brancas. Como? Aí eu conversei com as rosas, cheirei elas. Depois tem uma praça aqui perto de casa que tem uma árvore que parece centenária. Tirei foto dela. E aí, assim, o coração, hoje eu comecei depois de tudo isso, eu comecei a cantar aquela música. Eu tenho tanto para te falar e com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E eu estava cantando isso para Deus, para Jesus. Porque quando você começa a contemplar a natureza, você começa a amar mais, você fica mais feliz, você tira o foco das coisas ruins, o mau humor, ó, vai embora. Então nós temos que cultivar essas coisas. Então andar com pessoas iracundas, cheias de raiva no coração, de ódio, isso não faz bem. Agora, veja só, se tem ambientes que são assim, é melhor você se afastar. Só que muitas vezes essas pessoas estão dentro da sua casa. Então você vai ter que ter uma habilidade para manter o seu espírito leve, para manter a sua alma saudável e de alguma forma influenciar os outros, mas não se deixar ser influenciada. Então você vai ter que aí ter um esforço maior, tá bom? Esse foi o segundo. Vamos para o terceiro provérbio. Nossa, eu tô adiantada aqui. A hora corre. Fala assim: não imites a pessoa que com um simples aperto de mão empenha-se e com os outros e acaba sendo fiador. Você vai acabar perdendo até a sua cama, que aqui seria a sua casa. Então, a palavra de Deus não proíbe ser fiador, mas ela alerta demais. E nós temos que tomar cuidado com isso. Lembrando também que nós, muitas vezes, por gostarmos de alguém, tal, nós empenhamos em algo, emprestamos dinheiro, fazemos as coisas. E muitas vezes isso está prejudicando dentro da nossa casa. Então nós temos que observar isso também, tá? E tá tirando dali. E cuidado também. Conheço pessoas que ficam na mão de agiota, gente. É um perigo enorme, tá? Aqui então é o terceiro. Vamos para o quarto. São 5, a gente já vai terminar. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali pelos teus antepassados. Antigamente, as propriedades, como eram delimitados os terrenos? Eles colocavam um monte de pedras e iam delimitando qual era o meu terreno e qual era o terreno do outro. E geralmente, muitas vezes, eles o quê? Alteravam essas pedras de lugar, pegando o espaço do outro. E principalmente eles faziam isso com viúvas, sabe? Então, hoje, quais são os marcos que tem na sua vida? Quais são os limites que tem na sua vida? Quais são os princípios, valores, aquelas coisas que você realmente não é para abrir mão? Não mude os marcos, gente. Muitas vezes a gente muda marcos para poder ser bem vista por uma pessoa, para poder muitas vezes ter um cargo numa empresa. Então, não mude, não negocie seus princípios e valores. Não negocie, tá? Princípios e valores não são para ser negociados. Temos que ser flexíveis, sim, desde que nós sejamos fiéis àquele que nos comissionou, tá bom? Vamos para o último.
Aqui diz assim: já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Você já observou uma pessoa zelosa no trabalho dela? Eu acabei de falar de um pedreiro que ele não tem agenda nenhuma para 2025, porque ele é zeloso no trabalho dele. E ele cobra mais caro, inclusive, mas as pessoas esperam, porque sabe que vai ter um bom trabalho. Então, uma pessoa zelosa no seu trabalho, gente, acima de tudo, nós trabalhamos para o Senhor. Não é porque, meu chefe não vale a pena trabalhar desse jeito certinho, porque ele é uma pessoa ingrata. Porque aqui tem que fazer muita hora extra. Porque, então, se nós não estamos satisfeitos, vamos tentar buscar outro emprego, outro trabalho. Tá? E aqui diz assim: você já observou uma pessoa zelosa no seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Então, veja só, esse pedreiro é como se ele fosse promovido ao serviço real. Ele sabe que ele tem trabalho o ano inteiro que vem, ele sabe que as pessoas esperam e não trabalhará com gente obscura, porque alguém que quer esperar alguém, muitas vezes mais de um ano para trabalhar, então acaba o que? Valorizando aquele profissional. Amados, Deus nos chama para nós sermos bons e ótimos profissionais. Nós não podemos nos acostumar na média. Nós temos que ir em busca de nos profissionalizar cada vez mais, tá? Eu estava lendo hoje um estudo que eu estou fazendo também pós-graduação em psicologia positiva. E no estudo estava mostrando que acima de 65 anos, tem um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos, as pessoas estão tendo mais engajamento para realmente crescerem do que os próprios jovens. Elas têm garra, têm determinação, têm realmente foco. Então, porque ali entra a maturidade. Hoje, os jovens, eles estão sendo muito dispersos pela tecnologia, pelos entretenimentos, acaba tendo muita informação e acaba dispersando a atenção, um jorrar de dopamina, né? Então, nós temos, olha, não importa a tua idade. Olha, eu aqui com mais de 60 anos fazendo pós-graduação e já tem a outra já, porque foi um pacote, eu já fiz 2 aí para começar outro ano que vem, fazendo formações também. Não importa, mano. Enquanto nós temos fôlego de vida, vamos em frente, vamos cuidar de nós. Isso, Sueli, isso mesmo, amada. Vamos cuidar de nós, vamos nos lançar. Quantos sonhos muitas vezes nós podemos ainda continuar sonhando e pôr em prática esses sonhos, né? Então, olha, nós terminamos hoje Provérbios 22, nós vamos para a oração. E eu quero lembrar você que na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, tem lá desde Gênesis até Provérbios, tem várias aulas e a gente tem encontros presenciais lá. Inclusive ontem foi um dos encontros que nós tivemos e eu abri para vocês estarem participando. Teve bastante gente que participou lá no Zoom e a gente pôde interagir, foi muito gostoso. Vamos orar, amadas? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, quanta palavra. Senhor, se um pouquinho dela realmente entrar lá no íntimo do nosso coração e reverberar no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso comportamento. Ó Pai, quão felizes nós ficaremos porque nós estaremos nos alinhando cada vez mais à Tua vontade. Senhor, independente das mulheres em questão de idade, das suas necessidades, do seu ciclo de vida, do seu momento, Pai. Ó, coloca esperança no coração de cada uma delas. Coloca, Senhor, assim, se ficaram sonhos amargurados, coloca esse sonho para ser despertado. Ó, que elas procurem ser assim zelosas naquele talento que o Senhor deu. Se não sabem qual é o talento, que elas possam se apresentar a Ti e pedir assim discernimento. Senhor, nós queremos até o nosso último fôlego de vida realmente ser pessoas ativas. Não queremos ser como o preguiçoso que diz que tem um leão lá fora. Ó Pai amado, pelo contrário, nós queremos olhar lá fora e ver a Tua bênção que nós podemos caminhar. Coloca, Senhor, alegria, esperança, coloca saúde também no nosso físico. Nos desperta, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.